Olá, você sente que precisa de um empurrãozinho na vida ou precisa, em alguma situação, esclarecer e já cortar da sua vida? Ou mesmo entender algo que precisa de corte aí? Essa é a foice de Kali. Ela contribui com você para cortar e te explicar situações específicas da sua vida, tirando essa energia e permitindo que você viva uma vida mais leve, independente da situação. A foice de Kali é uma tiragem que a gente faz, ó, com o tarô. E nessa tiragem a gente consegue mapear e entender o porquê esse corte está sendo feito, como que esse corte vai ser feito e te liberar para os seus mais altos propósitos. Bora saber como uma sessão vai te ajudar? Eu vou fazer uma sessão agora para te mostrar, como que eu fiz o corte na falta de confiança do próprio trabalho dessa minha cliente. Tenho certeza que você vai se identificar e vai entender exatamente como a foice de Kali funciona. Então agora eu vou embaralhar. É claro que eu não vou revelar qual que é o nome da cliente, tá? Então aí você tá me vendo embaralhar. Então vamos lá, embaralhar, escolher as cartas para essa cliente. Então a primeira carta é o porquê esse corte precisa acontecer. A segunda carta, o que mantém essa falta de confiança. A terceira carta, o que fazer para quebrar esse ciclo. A quarta carta, é o próximo passo dentro desse corte, que precisa ser sustentado. E aí, a penúltima carta, a sexta carta, é o que a pessoa vai entregar durante esse corte e o que ela vai receber. Agora, eu vou arrumar a mesa. Então, aqui você vê que parece uma foice, certo? Então, é por isso que se chama foice de Kali. Então, aqui, vamos começar essa leitura. Deixa eu arrumar rapidinho. Pessoal, que top. Tomara que esteja certo. Todo mundo aí. Então, aqui, a gente começa a leitura do corte. São 5 cartas de corte, e aí a carta do que se entrega e do que se recebe. Então, a gente começa com a carta, ó, do diabo, certo? E aí, a carta do diabo, você pode ver que tem duas pessoas aqui, com pérolas, né? É o arquétipo do riquinho. E nesse caso aqui, me mostra que é uma pessoa que precisa romper com aquela imagem de uma dependência de aprovação externa ou uma dependência de, vamos supor assim, faz de conta que é a primeira pessoa da família que conseguiu um cargo bom, sabe? E aí ela traz oportunidades para as outras famílias, mas ela para a família dela e para as outras famílias que dependem dela, assim, né? E aí ela tem aquela imagem, ela é aquela pessoa que é usada como exemplo, ó, onde a prima tal chegou, ó, como a prima tal se comportou. Então, talvez ela se veja dessa forma e fique presa nessa forma. E aí você vai me falar assim: "Ah, mas se a pessoa se vê assim, é porque ela é responsável, é porque ela quer chegar em algum lugar, é porque ela quer ir além, trazer mais para os seus". Sim, mas às vezes aquilo acaba travando, porque ela não consegue fazer o que ela queria fazer da vida dela. Talvez seja mandar o chefe se lascar, mas às vezes ela reprime algumas coisas dentro dela. E isso pode estar conectado à falta de conexão, à falta de confiança. Vamos ver lá. Aí a próxima, hum, 7 de copas. 7 de copas, interessante demais, né. Aqui é o impulso, né, o que está fazendo ela, que leva ela a querer esse corte. Então aqui a gente observa, ó, nessa carta aqui, que é o 7 de copas, que tem muitas coisas nela, inclusive tem uma cabeça de morte aqui, ó. Então a gente vê muitas coisas acontecendo aqui, então pode ser
que ela veja muitos caminhos, né, e fique em dúvida sobre qual caminho seguir. Ela tem muita vontade de crescer, mas também pode ter muita dúvida. Eu acho que essa carta, eh, sai muito disso. E aí você vê que nessa carta aqui tem o líquido que está aqui está evaporando. Então pode ser que ela esteja de alguma forma tão confusa que acabe vivendo uma ilusão, sabe? E aí a ilusão pode ser, ah, eu vou fazer isso e tudo vai dar certo. Ah, eu vou fazer isso e nada vai dar certo. Ah, eu vou dar o próximo passo e tudo vai dar errado para mim, né? Porque junto com essa carta aqui, mostra que ela quer uma confirmação externa, né, de que vai dar tudo certo. E muitas vezes a gente não tem, muitas vezes é só a gente arriscando mesmo a vida. E aí o terceiro ato é o quê? Olha, 10 de ouros. Qual que é o primeiro movimento dela aqui, né? É aprender a sustentar emocionalmente. O caminho que ela quer escolher aqui, sem ligar para as aparências, e sustentar isso, né? Sustentar. Olha que carta linda essa daqui, ó. Ó, que carta bonita essa carta é. É uma carta linda. É o 10 de ouros. Então, é fazer, dar o passo e sustentar. Acreditar, que vai dar certo. E o sustentar aqui é uma questão de sustentar os BO, sustentar as escolhas, sabe? Fazer uma escolha sozinha sem esperar que as outras pessoas de fora validem. Pode ser até o caso daquela pessoa que precisa contar para 5 pessoas e 5 pessoas falar: "Não, você está certa, é isso mesmo, segue aí". E vamos para olha lá, como isso está ligado ao emocional, porque aqui saiu o Rei de Copas. Então, além de sustentar materialmente, né, que seria o 10 de ouro, é sustentar o emocional. Uma maturidade, emocional aqui, nesse caso, que a gente está vendo que às vezes ela faz muitas coisas e espera aprovação, é sentir a insegurança e sustentar a insegurança, sabe? Ó, essa carta aqui. Sustentar a insegurança. Eu sei que às vezes é difícil, né? Mas isso que exige a maturidade emocional nela. E aí, olha a carta que passou. Para quem é do tarô, essa carta aqui, aqui tá Pomfret, mas é o papo, né? E aí, ela sustentando tudo isso. Eu acho que até aqui é um caso de se permitir sentir insegura, sabe? Se permitir sentir insegura para que as coisas aconteçam para ela, para que ela amadureça. E amadurecendo, ela vai reconhecer que essa experiência é a que vai levar ela para o próximo passo. Essa experiência é que vai permitir ela dar o próximo passo na vida dela. E assim ela consegue assumir autoridade sobre a própria vida. Estão gostando da leitura? Eu espero que sim. Eu tô deixando só a mesa porque eu acho que fica melhor para todo mundo ver melhor. Melhor do que eu aqui do ladinho. Eu acho que só a mesa fica melhor para todo mundo. E aí, às vezes, eu olho pro lado aqui, aí vocês ficam querendo entender para onde eu tenho que ir. Por que que eu tô olhando pro lado? É o meu retorno. Então, aqui, o que precisa ser entregue para que esse corte, essa energia desse corte seja efetuada. E aí saiu o quê? A Imperatriz. E aí, o que precisa ser entregue aqui é a necessidade de provar o próprio valor fazendo muito as coisas. A necessidade de ser vista através de prover muito pelos outros. E aqui eu sinto, tirando essa carta aqui, que provavelmente a história é a seguinte: ela é uma pessoa que tem uma família nas costas dela, uma família no sentido não que ela tome conta da família toda, mas financeiramente ela toma. E também ela é o arquétipo representativo de que
é uma pessoa que deu certo. Então, uma pessoa que deu certo, supostamente tem que fazer muito, né, quando você é pobre a gente faz muito. Só que às vezes, ter só esse pensamento acaba travando a nossa vida, acaba nos desgastando, acaba nos deixando de lado. E aí, desgasta porque ela acha que ela tem que entregar muito sempre para ser reconhecida, para mostrar para os outros que ela fez e aconteceu. Então ela precisa entregar, né, se permitir liberar, porque daí o que ela recebe depois disso, olha aí, é o 6 de ouro. E aí o resultado é o quê? É uma relação mais equilibrada, é a volta de confiança para ela. Ela vai voltar a reconhecer o próprio valor, a voltar a ter confiança quando ela sair da necessidade de estar constantemente mostrando trabalho. E aqui não é mostrando trabalho nem no emprego, é mostrando trabalho, mostrando que faz muito para a família ou para as pessoas que dependem dela. Você percebe que o corte não é contra você, é contra aquilo que mantém você preso, né? E depois disso aqui, o que que a gente vai fazer? Agora a gente vai fazer a radiestesia com os anjos. Então agora a gente vai fazer a radiestesia com os anjos. Peça aos anjos que ancorem a mesa seletora. Peça aos anjos que tragam um triângulo de manifestação com a energia dele. Então eu peço aos anjos que mostrem os gráficos para ajudar essa pessoa a sustentar as suas emoções, cortar essa necessidade de aprovação com o outro, facilitando assim a confiança na própria energia, no próprio trabalho, em tudo que ela construiu até aqui, mostrando que não é preciso ouvir os outros para tomar uma decisão e liberando a necessidade de insegurança. São os anjos que tragam os gráficos. Começando com um turbilhão com sol para ela já brilhar muito. Prosperador. E aí aqui os gráficos, gente, é justamente para facilitar tudo que eu falei do corte na outra sessão. Qual é o ajuste que precisa para ela atual? Ela está vibrando no medo. Peço aos anjos que ajuste a calibração para o mais alto possível neste momento. Qual a calibração final? Amor. Esse aqui é um gráfico muito interessante para ajudar justamente no que a gente falou de consciência. Ele ajuda ajustando as nossas crenças. Muito engraçado que no vídeo parece que eu estou fazendo em outro gráfico, né? Mas igual eu estou fazendo esse aqui. Mas de cima pega de outro jeito. E pronto! Eu agradeço aos anjos, peço aos anjos que ativem a lei do micro-macrocosmo, lei das vibrações empáticas, lei do corte Ki com as energias negativas, quebra de ligações metafísicas com a escuridão, ativa a lei das leis, a lei da mente como precedente, ativa a lei do micro-macrocosmo, e agradeço aos anjos novamente. Peço que entregue essa pessoa aos seus mais altos propósitos. Está feito, está feito, está feito. Viram só como é uma sessão? E aí, o que que a pessoa recebe nessa sessão? Então, agora aqui a gente vê como que você recebe o relatório. É claro que esse relatório eu ainda vou montar, o do que eu fiz aqui agora, mas esse aqui é um relatório de como você recebe. Então, você recebe assim, ó, que eu montei bonitinho para você ver que é uma foice.
ó, o corte mesmo, cada carta, aí tem a explicação de cada carta, e tem também o que saiu da radiestesia, ó, cada detalhe da radiestesia de cada gráfico, tá certo? Então essa foi uma sessão da foice de Kali para você, certo? Essa sessão, a radiestesia já inclui dentro da foice de Kali e você recebe todo esse relatório pelo valor que você clica aqui embaixo e vai no site. Para agendar, a sessão é feita totalmente offline, certo? Não precisa de nenhum preparo nem antes nem depois. É só você clicar aqui embaixo, realizar o pagamento e preencher o formulário, que aí eu entro em contato com você para te avisar que dia eu vou fazer e que dia que eu vou entregar esse formulário bonitinho para você, e aí você pode tirar todas as dúvidas depois da sessão. Gostou disso? Já me ajuda também curtindo este canal.